Olá, sejam muito bem-vindos ao De Dentro para Fora. Eu não sei como você chegou até esse vídeo. Talvez por uma indicação, talvez por uma curiosidade, ou talvez porque o seu coração encontrou um caminho para essa história. A conversa de hoje ela é intensa, ela é profunda, ao mesmo tempo cheio de fé, de redenção e uma esperança. Quando a dor ela é grande, ela nos dilacera por dentro, muitas vezes até paralisa, não é mesmo? Mas tem pessoas que elas decidem avançar, elas decidem transformar a dor em fé viva, transformar esse luto em um lugar de esperança e um recomeço, com um novo significado. Laís, seja muito bem-vinda ao De Dentro para Fora. Obrigada por estar aqui com a gente. E olha, essa história é daquelas que nos atravessam por dentro. Então, você está pronta para estar contando para nós essa história? Sim, eu estou pronta. Muito obrigada pelo seu convite. Obrigada por estender essa mesa onde eu posso compartilhar sobre um dia que de fato atravessou a minha alma, mas que também me posicionou para um outro tempo. E eu estou pronta. O que você quiser me perguntar sobre isso, fica à vontade, que eu tô aqui pronta para responder. Como foi aquele dia? Aquele dia me trouxe uma sensação muito diferente do que talvez fosse o normal para quem viveu o que a gente viveu. Eu tive um filho às 40 semanas, né? Exatas 40 semanas de gestação, o Dom B. Benjamin. Esse filho foi gerado já há muitos anos no espírito. Então, eu falo que minha gestação vinha de anos antes, porque eu tinha aquilo com Deus. Então, há anos que eu estava esperando por esse bebê. E ele nasceu sem vida, na hora do parto. Um bebê que estava super bem, super saudável. Eu estava bem, eu estava saudável. E, para surpresa de todos, ele nasceu morto. Então, a minha sensação inicial foi de que algo tinha saído do combinado. Foi isso. Sim. Primeira coisa assim, que eu falei para o Senhor, eu falei, isso não foi o que a gente combinou. O que está acontecendo? Não foi uma sensação de revolta, eu não senti revolta, não senti raiva, não senti angústia, também não senti opressão. Sabe, quando você vai passando um checklist, assim, e vendo o que tem aqui, será que tem alguma coisa que está interferindo? Não, não tinha nada interferindo. Então, a sensação foi de que algo saiu do combinado. Eu falei, Senhor, tá tudo tão incrível aqui, né? A tua presença é maravilhosa. Esse quarto tá cheio da sua presença. O que aconteceu? Essa foi a sensação que eu tive. E qual a resposta naquele momento que surgiu para você no teu coração? Porque o luto, quando nós passamos, você recebeu o Dom ali no teu colo, sem vida. Uhum. A fase do luto que a psicologia mesmo diz são várias, né? Começa com a negação, a raiva, a negociação, a depressão e, por último, a aceitação. É quase que, nesse processo, você passou pelos 5. Olha só, eu faço terapia desde que o meu filho faleceu, né? Esse é um presente que tem sido investido na minha vida. E desde o primeiro dia eu falo para minha psicóloga que eu não entendo, mas para mim, eu sinto que eu avancei muito rápido pelas fases, né? Pelo que a psicologia ensina. Primeiro porque eu não neguei nada. Né? Exato. Eu tinha o meu filho no colo, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu estava lúcida o tempo todo, muito lúcida. Eu estava super bem. Então, eu sabia o que estava diante de mim. Eu pari um filho sem vida. Ele estava no meu colo. Eu não neguei nada. Eu não tive raiva. Mas se eu posso dizer uma coisa, Claro. foi
que imediatamente eu retomei as palavras que eu creio. Então, se houve algum momento de negociação, foi ali. Porque eu entendo que nós, como cristãos, fomos chamados para cumprir a mesma comissão que Jesus deu aos apóstolos. Né? Curai os enfermos, Sim. ressuscitai os mortos. Mateus 10. Então, eu me reservei ao direito de filha de orar pela ressurreição do meu filho. E vocês oraram quantos dias? E nós nos propomos a isso, né? O meu filho faleceu de madrugada, era 00:40. Então, desde 00:40 daquele sábado, que foi 18 de novembro de 2023, eu falei para o Senhor, eu vou orar por esta criança. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos comissionou. Então, eu sou sua filha, pai, então esse é meu direito, eu vou usar dele enquanto eu estiver aqui. Foi isso que eu fiz. E nós começamos a orar. E foi um grande avivamento. Exatamente. Talvez assim alguém possa estar escutando esse vídeo e pensar assim, mas como assim, né? Passar por um luto, passar por uma situação dessas e acontecer um avivamento. É claro que nós, como cristãos, nós oramos para que a criança ressuscitasse, né? Porém, como assim um grande avivamento? Como que faz um avivamento no meio de um luto? Exato. Uma criança morreu. Ninguém sabe explicar. Os médicos não sabiam explicar. Não tinha laudo para isso. Ai, meu Deus. Não tinha laudo. Como que se faz avivamento no meio disso aí? E essa história, ela é, apesar de triste, né? Mas eu não consigo contar ela com um viés para baixo, né? Eu não consigo. Porque o que aconteceu a partir disso foi muito poderoso. Foi algo que eu não incitei. Então, foi uma manifestação que o Senhor começou nas pessoas ao redor e que foi se espalhando, eu vou contar para vocês. Então, as coisas que Deus faz, os moveres é Ele que inicia. Os moveres de Deus, Ele inicia. Então, Ele suporta. Ele suporta. Então, o que aconteceu foi que, nas primeiras horas do dia, ainda era de madrugada, eu precisava comunicar algumas pessoas, né? Então, eu fui avisando os meus amigos mais chegados, precisava avisar os meus pais. E algumas dessas pessoas que têm um filtro muito alinhado com o céu, entenderam a minha posição. Eu ia, né, abre aspas, brigar por esta criança. E eles se colocaram comigo. Então, imediatamente a atitude deles foi, Laís, posso abrir um grupo de oração? Posso começar uma reunião de oração online? Eu falei, pode. Laís, eu posso ir aí no hospital? Pode. Não sei se você vai poder entrar, mas você pode vir. E, para minha surpresa, a primeira pessoa que chegou foi 6h da manhã. Agora me diga, quem é que faz visita em hospital 6h da manhã? Sim. Não é horário de visita. Mas essa pessoa entrou, bateu na minha porta lá. Eu com o meu filho ali, louvor, tocando louvor, até, sabe? Aquele clima de presença de Deus. E as pessoas começaram a chegar. E rapidamente a gente entendeu que a gente precisava deixar. Porque a Igreja de Jesus estava querendo participar daquilo. Então a gente deixou. E veio a primeira. E daqui a pouco brotou meu pastor lá às 7h da manhã. E daqui a pouco tinha o link de oração se espalhando para um monte de pessoas. Aí eles mandavam mensagem para mim, Laís, você quer entrar? Não consigo entrar nessa sala online agora, porque o hospital começou a deixar passar pessoas. Isso que é incrível, né? Porque eles quebraram o protocolo. Então, aquele hospital ficou tomado de gente. Dentro, no corredor, lá fora. E eu estava muito firme na minha posição. Eu sou muito grata ao Senhor por esse filho. Eu amo esse bebê. Ele é o sonho da nossa família. A minha filha esperou muito por ele. Eu tenho uma filha de 11 anos e um menino de 9.
É o bebezinho dela, não era só o meu bebezinho. A gente queria muito ele. Eu acredito. E eu só tive esse entendimento. E eu falei com meu marido, falei assim, a igreja de Jesus tá chegando. Deixa eles participarem. O momento mais vulnerável da minha vida. Que tinha tudo para ser o maior fracasso. A maior derrota. Sabe por quê, Mirtes? Porque eu compartilhei tudo que eu pude sobre essa gestação. Foi uma gestação redentiva. É assim que eu falo que foi a gestação do dom. Onde eu fui livre de diagnósticos, onde eu tive uma restauração assim da minha saúde, da minha autoestima, de uma maneira que eu ainda não havia experimentado. Você sabe, eu estudo em uma escola de avivamento. Sim. Então, eu estava com esta pauta em alta o tempo todo. Então, eu estava vivendo algo muito novo no Senhor. Então, eu estava assim, compartilhando com todo mundo o que Deus estava fazendo. E, de repente, meu filho nasce morto. Qual que é o normal? O normal seria eu cavar um buraco e me enfiar lá e nunca mais ninguém vai me ver, né? Mas não. Então, no meu maior momento de vulnerabilidade, porque eu estava vulnerável, fazia algumas horas só que eu tinha parido, foi um parto normal, eu entendi que eu precisava deixar as pessoas entrarem. Então, tinham pessoas nos outros quartos que ouviram o que estava acontecendo e vieram ver. E eles queriam compartilhar uma palavra comigo. Então, quando as pessoas batiam na porta, eu falava, pode deixar entrar, vem. E elas entravam, e eu falava assim para elas, assim, olha, eu tô aqui para servir ao Senhor, eu amo o Senhor. E se o Senhor não ressuscitar o dom, para mim tá tudo bem. Ele continua sendo meu Deus, eu continuo amando Ele. Ele continua sendo suficiente. Com toda certeza, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou orar para o meu filho ressuscitar. Então, se você quer estar aqui dentro, você vai orar também. Para todos foi assim. E todo mundo que entrou naquele quarto orou pela ressurreição do meu filho. Então, era gente no quarto, era gente nos corredores. Eu sou integrante do movimento Voe Borboleta, aqui em Curitiba, que é um Ministério de Mulheres. Então, as borboletas vieram e elas estavam orando lá fora do hospital. Tinha umas 15 lá fora. Enquanto nós orávamos lá dentro, eu escutava elas gritando a fé delas lá fora. E foi algo que a gente não controlou. Não controlou. Não forcei, não incitei e não controlei. Eu só deixei. Você deixou fluir do Senhor. E a igreja veio comigo. A igreja abraçou a nossa família. E sustentou nesses dias em oração. A minha comunidade local, os movimentos de avivamento onde eu faço parte, links de grupo espalhado para círculos de oração, para fora do país, porque eu estudo em uma escola que não é brasileira. Então, isso se espalhou e tomou proporções, assim, não foi um viral que parou Curitiba, né? Mas isso alcançou muita gente. E nós nos propomos a orar. Então, meu filho faleceu 00:40 de sábado e nós tínhamos até segunda-feira, dia de manhã, que era o horário limite, que daí o meu marido precisava estar na maternidade para liberar o corpo dele. E foi isso que a gente se propôs a fazer. Laís, o que você viu acontecer nesse tempo que você viu muitas coisas, mas aquilo assim que te marcou, além dessa situação que não tem nem como dizer, né? Isso dilacera. Mas o que você viu acontecer nesse tempo? Eu vi o que eu estou perseguindo. Eu vi avivamento. E um senso de eternidade subiu assim na nossa mente, essa percepção, essa consciência de eternidade, assim, cresceu absurdamente. Eu amo o avivamento, eu acredito em um derramar poderoso sobre o Brasil. O Brasil já está em avivamento, mas eu sei que nós vamos ver algo muito maior nos próximos dias. Amém. E o que eu vi foram pessoas sendo despertadas. Isso é avivamento.
Eu vi pessoas que nunca oraram por ressurreição, orando, fazendo o que todo crente tem que fazer, porque esse é o nosso normal. Esse deveria ser o nosso normal. Mas as pessoas não fazem. As pessoas simplesmente entregam de bandeja. Então foi isso que eu vi. Eu vi gente sendo salva. No dia seguinte, pessoas que estavam ali sábado, que presenciaram aquilo, foram lá na minha igreja. Eu congrego na igreja no cinema em Curitiba. Elas foram lá no cinema por causa do que aconteceu ali. E sabe o que elas falaram quando chegaram lá? Eu vim ver se era verdade. Elas falaram isso. Eu vim ver se era verdade esse negócio de Jesus e de igreja, porque o que aconteceu lá naquela maternidade não foi normal. Eu vi gente indo para Jesus. Que incrível. Então, sabe de uma coisa? Para mim, valeu. Laís, não tem como não se emocionar ouvindo você falar. Imagine você ali estando presente. E eu vejo assim que mesmo em silêncio, o Dom deixou um legado. Como você entende esse propósito da vida dele, pelo esse tempinho que ele passou aqui, mesmo sendo tão breve? A gravidez do Dom foi uma gravidez muito profética. Desde o início, o Senhor falando, né, que o Dom estava trazendo avivamento. Cada filho traz uma coisa na nossa vida. Cada filho é uma estação. E o Dom, a palavra do Dom é avivamento. Então foi uma gravidez assim de muitas palavras proféticas. E as pessoas profetizaram sobre a vida do meu filho. Eu profetizei sobre a vida do meu filho em vários momentos. Eu lembro que eu não fiz um chá de bebê convencional. Eu fiz um café para as minhas amigas bem íntimas. E eu falei para elas, não me tragam presente. Me tragam palavras proféticas sobre a vida do meu filho. E se isso tiver alguma coisa, algum símbolo, aí se você quiser você traz. Mas eu quero palavras. Então elas entregaram muitas palavras sobre o Dom. Mas e aí, o Dom não está aqui. 2 dias depois, então a gente foi de sábado a segunda-feira. Né? Segunda-feira o corpinho do meu filho foi encaminhado para o crematório. Na terça-feira, eu comecei a receber um download do céu. Sabe quando você acorda e o Espírito Santo começa a te, assim, ó, ele começa a te explicar tudo. O Espírito Santo falou assim, vai lá olhar os seus stories. E eu comecei a revisitar todos os meus stories que eu falei sobre o Dom durante o ano e peguei as palavras proféticas que ele recebeu. E aí o Espírito Santo falou assim, Laís, você fez tudo certo. Era isso mesmo. Mas o que está acontecendo, o que foi liberado sobre o Dom, está se cumprindo na vida das outras pessoas. Eu lembro que no dia que eu fiz o café para receber as minhas amigas, que eu falei, eu quero que vocês venham profetizar sobre a vida do meu filho, eu lembro que eu ganhei uma pinça. E foi a minha pastora Aline que deu, e ela entregou assim, Laís, quando eu orava pelo Dom, eu senti de trazer a pinça, porque eu entendi que o Dom seria aquela pessoa que vai pinçar joias. Ele vai lapidar e ele vai tirar, ele vai pinçar joias na vida das pessoas. O Dom vai trazer isso. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar desses momentos e eu fiquei assim, uau, tá acontecendo. Tá acontecendo. Bastou um final de semana e as pessoas foram salvas. As pessoas se reconciliaram com o Senhor. Joias foram pinçadas. Joias sendo pinçadas. Ele ganhou uma sandalinha marronzinha e eu falei, nossa, parece uma sandalinha dos discípulos. Brinquei com as minhas amigas, quando o Dom tiver um aninho, eu vou vestir ele de personagem do The Chosen e eu vou colocar a sandalinha de discípulo dele. Meu filho não está aqui, mas eu vi muitos discípulos seguindo o mestre, fazendo o que Jesus pediu para fazer. Foi isso que meu filho deixou. Não está nele, está nos outros. Poderosa, né? Muito. Mas, e depois desses dias? Passou o tempo. Isso já faz um tempinho que aconteceu.
tudo se acalmou, se reorganizou? Você falou que você faz terapia hoje para acompanhar. Como foi olhar a vida e escolher continuar? Muito bom falar de terapia, porque a terapia foi um presente que eu ganhei. Eu sempre fui muito a favor de fazer terapia, mas eu nunca tinha feito terapia ainda. Então, isso foi uma oferta na minha vida. E na quarta-feira eu já estava fazendo terapia. E é muito precioso. É uma ferramenta poderosa. Porque é um momento que você olha para dentro de você. E o trabalho do terapeuta é te ajudar a descobrir por que você pensa do jeito que você pensa. E embora eu tenha sido carregada pelo Senhor, porque o meu pai me carregou. Com certeza. Meu Deus. Eu sei que o Senhor me protegeu. Sem dúvida. E o que eu sinto no meu espírito hoje é o que eu sinto desde aquele dia. Então, isso a gente está avançando aí em novembro, vai fazer 2 anos. Eu sinto o meu espírito pronto. Em todo o tempo eu sinto o meu espírito pronto. Só que eu habito em uma carne. Então, eu precisei de alguém, eu precisei de ajuda profissional para me ajudar a entender que o que aconteceu comigo foi muito forte. Sim. Foi uma tragédia. Tá? Humanamente falando, foi algo difícil. É uma fatalidade. E eu tinha um puerpério pela frente. Um puerpério sem bebê. Sem mudou. Então, eu precisava aprender a processar essas coisas. Embora eu tenha um espírito pronto, mas eu também preciso olhar para a carne, porque o meu corpo estava se refazendo, e eu também tenho uma alma, né? Somos espírito, alma e corpo. Sim. E aí entrou o trabalho desta terapeuta, porque ela me ensinou a processar o luto. E eu somei isso com as minhas crenças, com a minha fé no Senhor. E eu tive uma experiência de luto completamente diferente do que é esperado. Completamente diferente, singular, profunda, única, e que isso pode ser levado para outras mulheres também. Porque quantas mulheres estão paralisadas no luto? O luto é algo que todo mundo vai passar. Não é todo só, mundo vai viver. E não é só na questão de morte, são vários lutos que nós passamos durante a vida. Exato. Todo mundo está lutando alguma coisa o tempo todo. O tempo todo. Um divórcio, uma mudança geográfica, uma demissão, ou um ciclo que fechou de uma maneira saudável para iniciar outro, foi algo marcante. É um luto. Toda grande transição é um luto. E a gente precisa saber enlutar os nossos processos. Então, eu nunca tinha tido um ensinamento sobre isso. Anos atrás, eu tinha medo de luto. Agora, falando, né, de morte física, né, de pessoas que se vão. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu falo que eu não perdi o meu filho. Eu não tenho essa sensação de perda. Né? Mas eu nunca tinha aprendido sobre o luto. Eu tinha medo de luto. Tinha medo. Eu tinha medo e eu achava que a primeira pessoa que eu fosse perder seria a minha avó. E eu ficava assim, meu Deus, como que vai ser o dia que a minha avó morrer? Eu amo muito ela. Eu não sei lidar com isso, Senhor. Fugia de velórios. Eu era completamente imatura nisso. Eu cresci já com a crença de que se morreu salvo, tá tudo certo. Mas lidar com essa coisa, eu não sabia. Então eu tinha muito medo. No fim das contas, passou 15 dias e o Espírito Santo me lembrou. Lembra, Laís? Quantas vezes você já me perguntou como é que seria o dia que morresse alguém importante para você? 15 dias depois, Mirtes, o Espírito Santo brota na minha cabeça com uma pergunta dessa. E eu lembrei de todas as vezes que eu me perguntei, Deus, como que vai ser? E daí ele falou assim para mim, então, olha aí, ó, já aconteceu. Aí, sabe aquele momento de download que eu contei para vocês, né? Então, eu passei por aquilo de novo e ele falou, você viu? Você tá bem. Aí eu tive um momento tão meu com o pai, e aí eu pude chorar agradecida. E eu falei, agora eu sei. Agora eu sei, Deus, o que você faz no meio do luto.
Agora eu sei, porque ninguém me falou. Eu provei. Está escrito em Salmos, prove e veja que o Senhor é bom. Prove de se deliciar. E eu provei. Eu sei o que Deus faz. Tinha se passado 15 dias e eu não tinha me dado conta que a primeira pessoa que foi, não foi o meu pai, não foi minha mãe, não foi minha avó, que é a ordem natural das coisas, né? Sim. Foi o meu filhinho. É isso. Muitas vezes a gente fica até sem palavras de escutar, sem tanta profundidade, de você estar falando de profundidade mesmo, para trazer cura para as mulheres. Eu entendo que essa mensagem é para aquelas mulheres que... Para todas nós, né? Não só para aquelas que passaram por um luto de uma perda de um filho ou de um ente querido, mas para todas nós, como você mesmo disse. E se hoje você pudesse falar para uma mãe dessa, o que você diria para essa mãe? Uma mãe que acha que não vai mais aguentar. O que você falaria para ela? Sozinha a gente não aguenta nada. Sem Jesus a gente não suporta nada. Nada. Sem Jesus é impossível. Eu reconheço quem eu sou como ser humano e eu sei que eu passei o que eu passei. Não porque eu sou fortuna, mas é porque eu expus a minha fraqueza. Talvez o milagre dessa história é que eu soube transicionar muito rápido e ir para esse lugar de humildade, porque você precisa sim ser humilde. Sim. Você precisa ser humilde para deixar que os outros venham, participem e cuidem de você, como a minha igreja cuidou de mim, as minhas amigas, as pessoas próximas. Você precisa ser humilde para isso. E o que eu posso dizer é que existe um caminho, existe uma alternativa, existe uma maneira. Eu falei que eu precisei aprender a processar o luto. A primeira lição que eu aprendi de luto em terapia é que cada um tem o seu. Você precisa entender qual que é a sua maneira. Eu descobri a minha e eu fiz uso disso. Você precisa fazer a descoberta da sua maneira e fazer uso dela. Então, eu atravessei por um luto sobrenatural, saudável, que não me destruiu. Muito pelo contrário. Depois do dom, o Espírito Santo me colocou de frente para o futuro. Eu não vivo lá naquele lugar. Eu estou com a cabeça lá na frente. Então, o que eu posso dizer para você, mãe, pai, para você que ajuda pessoas a atravessar por isso, é que não precisa ser amargo. É dolorido, é importante o papel da tristeza, é importante deixar a tristeza sair, né? Você já assistiu Divertidamente? Você vê a função que a tristeza faz no filme? Olha que coisa preciosa que é aquilo. O luto do Dom me ensinou isso, porque eu precisei parar para sentir tristeza. Lembra que eu falei que o meu espírito estava pronto? Sim. Mas a minha carne e a minha alma não. Eu tinha acabado de passar por um parto. Então eu tive que separar momentos para deixar fluir a tristeza. Então sim, você vai ficar triste. É normal. Faz bem para você. Mas entenda que esse lugar de tristeza não é para sempre. A tristeza não é a minha identidade. Porque eu sou filha de Deus. A minha identidade é de ser alegre. Então eu entendi que eu posso sentir tristeza, eu posso processar a tristeza, sem que isso afete a minha verdadeira identidade. Essa é a chave que eu dou para as pessoas hoje. Então, eu comecei esse processo. Eu lembro que a psicóloga falou, Laís, para uns o luto pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. E tem pessoas que nunca conseguem sair desse lugar. Eu olhei para ela, interrompi ela e falei assim, licença, mas eu não vou ficar aí. E você vai ver
Você acredita que foi a tua posição em respeito a isso que não manteve você lá nesse luto? Minha posição e a minha fé. Os dois contribuíram? Os dois, com toda certeza. Então, eu cheguei já na terapia decidida. Ela foi aplicando aquilo que ela só sabia. Sim, que são os né? passos, né? E eu falei para ela, falei assim, eu entendo exatamente o que houve comigo. Eu vou processar isso. O senhor te trouxe clareza sobre isso? Muito. Imediato. Que incrível. Imediato. Então, eu falei para ela, eu vou processar isso, mas eu não vou ficar nesse lugar para sempre. E não fiquei. Então, isso foi 18 de novembro, foi o dia que meu filho faleceu. Em dezembro, um pouco antes do Natal, nós fizemos um culto, um memorial. Foi um culto de avivamento, aberto ao público, onde eu convidei na minha rede social todas as pessoas que se envolveram com isso, independente se eu conhecia, se eu não conhecia. Esse culto está disponível para assistir no YouTube. Eu convidei todos. E eu falei, eu quero marcar o que Deus fez. E eu quero ouvir mais testemunhos. Porque, né, as minhas redes sociais encheram. Então, eu tenho print de muita coisa que Deus fez na vida dos outros. Mas eu precisava marcar isso com honra. Então, nós fizemos esse culto. Foi um culto poderoso. Eu fico arrepiada só de lembrar do que foi esse dia. A igreja lotou. E nós fizemos momentos de testemunhos, onde todo mundo viu. E eu vi o que Deus fez na vida daquelas pessoas através do meu filho. E aquilo ali, para mim, foi, assim, uma grande conclusão. Tem momentos de tristeza até hoje? Óbvio que eu tenho. Óbvio que eu tenho. Mas aquilo ali foi um marco. Então, eu aí sou uma pessoa que eu gosto de estabelecer marcos para as coisas. Então, ali você tinha passado em torno de uns 40 dias. Eu falei assim, ó, aqui está o meu marco. Eu falei, Deus, receba esse culto. A glória toda sua. E a partir daquilo ali, porque até então eu estava mais recolhida, a partir daquilo ali eu voltei para os meus compromissos, para a minha rotina, para a minha agenda, como eu sempre faço, normalmente. Laís, muito obrigada por esse tempo que você teve aqui conosco, repetindo, pela tua profundidade. Muito obrigada. Well, eu que agradeço. Obrigada a você por me ouvir, por respeitar o que aconteceu comigo, por trazer essa mesa, assim, dar a tua mesa para que eu pudesse falar sobre isso. Obrigada a você que assistiu até o final. Espero que essa palavra provoque você. É isso que eu espero. Eu espero que a minha história provoque você, mas provoque para algo positivo. Que você seja conduzido ao encontro com o Senhor hoje. É isso que eu espero. E que a gente possa ver redenções e novas maneiras de entender e de processar esse luto de forma saudável, de forma que aponte as pessoas para o futuro. É isso que eu desejo hoje. Eu não sei vocês, mas eu estou impactada com essa história. A vida do Dom, ela foi breve, mas ela foi eterna. Porque ali ela gerou frutos de arrependimentos, fruto de vida, fruto de avivamento e fruto de redenção. Eu quero agradecer novamente a Laís por essa entrega tão profunda e você também que esteve até aqui nesse episódio. Quero te convidar para curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir esse episódio. Obrigada. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Um beijo no teu coração.